Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 189. A Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então você vê que aqui nós não paramos não, né? 4, 5, 6, tem dia que 8, tem dia que 9 vídeos. Mas a gente não para, a gente vai tocando, né? Então, dando sequência na questão 54, vamos continuar da seguinte forma. É mesmo de notar-se que, de todas as vezes que os centros particulares têm querido tratar de questões prematuras, nós já tratamos a respeito, né? Já explicamos mais ou menos, porque é impossível responder na íntegra tudo, né? Então, questões prematuras não obtiveram mais do que respostas contraditórias, nada concludente, né? Então, o que seria isso, nada concludente? É lógico que os bons espíritos, eles não nos deixam sem resposta, né? Mas é aquela resposta assim que numa reunião não séria pode-se passar por apócrifa. Numa reunião séria, devido não ser o momento, os bons espíritos eles possuem uma forma assim de responder de uma forma mais branda, né? Não sendo assim muito categóricos e tudo mais. Eles respondem, mas não é aquilo, né? Como se fosse um grupo de cientistas e tudo mais. Quando, ao contrário, chega o momento oportuno, olha só para você ver. Quando, ao contrário, chega o momento oportuno, o ensino se generaliza e se unifica na quase universalidade dos centros. Você entendeu só? Quando, ao contrário, chega o momento oportuno, o ensino se generaliza e se unifica na quase universalidade dos centros. O que ele está querendo dizer aqui? Quando chega o momento oportuno, né, o momento exato que a espiritualidade vê que aquela mensagem pode ser passada para a humanidade, então existe, né? O ensino se generaliza e se unifica na quase universalidade dos centros. Então, vamos pensar-se da seguinte forma. Quando uma orientação de ordem divina, ela tem que ser trazida ao conhecimento da humanidade em geral, aqui na Terra. O que a espiritualidade faz? É óbvio que a espiritualidade, sabendo ela com antecedência quais os centros sérios, quais os médios sérios, porque a espiritualidade sabe, gente.
quais são os médios sérios, verdadeiros, dotados de caráter, de moral, dotados de conhecimento, humildade, simplicidade, seriedade, responsabilidade, perseverança, persistência, assiduidade, grupo homogêneo. A espiritualidade sabe onde encontram-se esses grupos, esses centros de pessoas reunidas. Então, a espiritualidade, o que ela faz? Vamos pensar da seguinte forma. A providência divina, ela designa grupos de mensageiros divinos a todas essas casas espíritas sérias espalhadas pelo mundo. Todas equipes sérias designadas pelo Pai, todas ao mesmo tempo. Então vamos pensar assim. Hoje, né? Hoje, na data de hoje, à noite, a providência divina decide da seguinte forma: 20 mil centros espíritas espalhados por todo o mundo, eles vão receber a mesma orientação através dos bons espíritos, né? Então, quando é de ordem divina, as orientações, elas ocorrem espontaneamente, como está escrito aqui, generalizando, unificando, tudo ao mesmo tempo. Então, quando é de ordem divina, centenas, milhares de centros espíritas, os médiuns ali, sérios, os mentores espirituais, através deles, deixa por escrito, ou através da psicofonia, orientações relacionadas a mudanças divinas. Mudanças divinas no sentido assim, porque as leis de Deus não mudam. Mas uma mensagem orientadora para que a humanidade coloque em prática, né? Então, mais que 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 casas espíritas recebem a mesma mensagem ao mesmo tempo nas casas espíritas. Aí depois, um grupo espírita em contato com outro grupo espírita, nossa, mas nós recebemos a mesma mensagem. Nossa, o outro, nossa, nós também. Isso é de ordem divina. Agora, nós não podemos nos esquecer que agem dessa forma também os espíritos charlatões, mistificadores, os antagonistas, os hipócritas, através dos médios charlatões, mistificadores, hipócritas e também antagonistas, médiums, que aqui se encontram no corpo físico. Tanto é que se você buscar, com todo respeito, isso é um estudo, se você buscar aqui no Brasil, gente, isso é um estudo, você deve sim assistir
para você analisar o absurdo. Eu assisti, porque eu tenho que assistir muitas coisas. Eu tenho que ler muitas matérias para me ficar informado. Mas tem um médium charlatão aqui no Brasil que recebe o espírito de Dr. Bezerra de Menezes. E ali o médium permite ser filmado para depois ele colocar, vamos dizer assim, colocar no ar, né? Colocar na internet, né? Nos aplicativos, aquelas mensagens apócrifas, né? Aquelas mensagens mistificadoras, passando-se por Dr. Bezerra de Menezes. Tem uma mensagem agora, recente agora, de Dr. Bezerra de Menezes, viu? É o Dr. Bezerra de Menezes das Trevas. Aquilo ali não tem nada a ver com o Dr. Bezerra de Menezes. Aquilo ali é um impostor, é um charlatão, mistificador, é um espírito antagonista, é um sofredor das trevas, que aproveita-se da ignorância do médium que quer, né, aparecer também, porque o médium, ele adora holofotes, ele adora tribunas, ele adora também curtidas, né? Então você tem que curtir, você tem que acionar o sininho e essa papagaiada tudo pro YouTube depois, assim, ver que realmente aquela pessoa, ele teve lá tantos milhões de acessos, né, de curtidas e tudo mais. Isso aí é promoção. Por quê? Porque dependendo de uma certa quantidade em diante, aquele que criou o vídeo, ele tem ali alguns royalties. Você sabe o que é royalties, né? Então a pessoa que divulga um vídeo natural dele e que bomba na internet, vamos usar esse termo, ele passa a receber uns royalties. Din-din. Mas esse charlatão médio, ele percebeu que, recebendo o charlatão Dr. Bezerra de Menezes, ele consegue ganhar um dinheirinho a mais. Por quê? Porque esse charlatão Dr. Bezerra de Menezes, ele trata de assuntos que a humanidade, na atualidade, está enfrentando no mundo de prova e de expiação, de lei de causa e efeito, ação e reação. É um processo natural que todos nós aqui nos encontramos devido à nossa lapidação. Você entendeu? Mas esse falso Dr. Bezerra de Menezes, ele trata de assuntos que as pessoas querem ouvir. Porque as pessoas, a humanidade está carente desses tipos de mensagens. Então tem uma mensagem agora de Dr. Bezerra de Menezes, né? Mas é um absurdo. Mais apócrifa do que aquela lá, é impossível. Agora, eu fico pensando assim, eu não sei que ponto chega a cabeça de um médium a agir dessa forma, porque isso é uma falta de respeito para com o espiritismo. Isso não é divulgar o espiritismo. Isso aí é passar informações distorcidas, montar vídeos
criar vídeos de orientações, né, como os médios, como a humanidade deve se comportar, enfim, deve agir mediante a prova e a expiação, a ação e a reação, paciência, gente, resignação, gente, humildade, gente, mudança de hábito e comportamento, gente. Os benfeitores nos ajudam, nos proporciona meios de energias. Isso ninguém quer fazer, não. Isso ninguém quer fazer, não. Mas ficar aí com palhaçada de que há na atmosfera do Brasil, né, um campo energético de proteção, né, mantido pelos espíritos siderais. Dr. Bezerra de Menezes dizer isso. Se Dr. Bezerra de Menezes, conhecedor dos desígnios de Deus, se ele disser isso, não é Dr. Bezerra de Menezes? Porque ele que é ele passou aqui na Terra submetido ao processo de provas e de expiações, com resignação e com aceitação. Agora, no plano espiritual, ele está revoltado com tudo com que Deus está fazendo. E Deus está fazendo o quê? Deus não está fazendo nada, Deus não está condenando ninguém, Deus não está punindo ninguém. Aí você fala assim, Luiz, mas que tem a ver esse assunto com o que você, na questão número 54, tem tudo? Tem tudo. Você sabe por que tem tudo? Porque olha só para você ver. Quando, ao contrário, chega o momento oportuno, o ensino se generaliza e se unifica na quase universalidade dos centros. Por um acaso você vê, observa uma coisa que eu vou dizer agora. Por um acaso você já teve a oportunidade de assistir Divaldo Pereira Franco na televisão fazendo previsões de desgraça aqui na Terra? Você não vê. Ora, porque Divaldo Pereira Franco, com todo respeito da minha parte, eu posso dizer, também é o bom senso reencarnado? Você acha que o doutor Divaldo Pereira Franco vai se prestar uma palhaçada dessa? Você já viu o Carlos Bacelli na televisão fazendo previsões para a humanidade se proteger contra os espíritos das trevas e que por isso tem uma play de espíritos protegendo o Brasil? Dr. Bezerra de Menezes dizia uma palhaçada dessa? Agora, aqui no livro A Gênese, nós temos que entender o seguinte: se fosse verdade isso que Dr. Bezerra de Menezes, falso, está dizendo através desse médium falso aqui no Brasil, essa mensagem, ela não seria passada só através desse médium. Centenas de médiuns no Brasil, individualmente, imperceptivelmente, sem se comunicarem um com o outro, eles todos receberiam a mesma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes. Quando é de ordem divina, a providência divina, ela distribui para todos, não só para um. A prova é a doutrina dos espíritos. Doutrina dos espíritos. Nós não podemos dizer que
A doutrina dos espíritos é obra de um homem. Nós não podemos dizer que a doutrina dos espíritos é criação de um homem, porque ninguém criou a doutrina dos espíritos a não ser os bons espíritos que a ditou através da orientação de nosso Senhor Jesus Cristo, através de todos os médios pelo mundo todo que enviavam na época a Kardec todo o material para que Kardec, como um detetive, vamos analisar assim, um cientista, um detetive, analisassem as mensagens, se eram verdadeiros, se eram apócrifas e tudo mais. E o trabalho de Allan Kardec foi compilar a doutrina dos espíritos. Tanto é que a doutrina dos espíritos nos diz que a primeira revelação e a segunda revelação é de natureza humana. Você já leu a doutrina dos espíritos, você sabe disso. O que eu estou dizendo aqui não é novidade? Ou é novidade? A primeira revelação, Moisés, a segunda revelação, Jesus, é de natureza humana. É da natureza de dois homens que esteve no corpo físico aqui. Por mais que a gente pense diferente com relação a Jesus, mas nós temos que entender natureza humana. Porque nós não podemos deixar de acreditar que Jesus era humano. Era um humano especial, com todos os atributos, com todas as qualidades, mas era um humano. A doutrina dos espíritos, ela não se fundamenta aqui num homem, aqui, por exemplo, não foi um homem quem a criou. Agora, por incrível que pareça, a doutrina dos espíritos, ela se fundamenta nas leis de Deus, inclusive trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. É preciso raciocinar, né? Então você observa que quando a providência divina tem uma orientação benéfica para transmitir aqui para todos nós aqui na Terra, essa orientação ela não é transmitida, ela não é passada só para um médium. Da mesma forma como a doutrina dos espíritos não foram as mensagens todas escritas só através de um médium. O mundo todo enviou mensagens a Allan Kardec para que ele as analisassem. Foi assim ou não foi? Ou você não deu a doutrina? Com todo respeito. Da mesma forma, continua do mesmo jeito a providência divina. Continua do mesmo modo. Às vezes as pessoas dizem assim, mas é engraçado, na época de Jesus aparecia para tantas pessoas e hoje não aparece mais. É engraçado, na época de Allan Kardec, os espíritos se manifestavam através de milhares de médiuns. Hoje não se manifesta mais como naquela época. Por que será? Porque nós dissemos aqui esses dias, não é Deus que está distante de nós. Nós que nos encontramos distante de Deus. Não é Jesus que está distante de nós. Nós que nos encontramos distante de Jesus. Nós não queremos ver Jesus.
O muito, quando nós queremos ver o Cristo, é crucificado na cruz, sangrando, como se fosse um besta, ali, arriado naquela madeira. E se você apresenta um Cristo fora da cruz, a pessoa diz que é um impostor, um charlatão. Ele quer um Cristo sofrendo. Pega um Cristo no dia das procissões do Senhor morto, que não tenha uma coroa na cabeça sangrando, que não tenha uma perfuração na costela, né, com aquele semblante mais horrível. Pegue um ser que não tenha nada dessas chagas, né, desses estigmas, e coloca ele no lugar daquele Jesus, o Senhor morto. Ninguém quer, ninguém acredita nele. As pessoas querem ver o coitadinho no bom sentido. Coitadinho no bom sentido é um estudo. As pessoas querem ver o coitadinho ali sofrendo na desgraça. Né? Analise só para você ver. Não são os bons espíritos que estão longe de nós. Nós que nos encontramos longe dos bons espíritos. Vamos para o próximo vídeo para a gente dar sequência nesse assunto, porque esse assunto vai longe.